Hoje falaremos um pouquinho sobre a fé. Nós falamos que é um pouquinho porque o tempo é curto, né? Porque para falar sobre fé, o tempo poderia ser bastante, viu? Porque tem muita coisa para falar. Queridos, eu quero convidá-los. É claro que o texto está baseado em Marcos, né? Marcos 2,5, mas eu quero ler. E antes fazer uma perguntinha para os irmãos. Definição de fé. O que é a fé? Pode responder. Pode basear em Hebreus 11:1. Vamos abrir lá e ler? Hebreus 11:1. Todos acharam aí? Vamos ler todos a uma só voz. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza e convicção. Mas aqui, Mateus 2,5, diz o seguinte: vendo Jesus a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É claro que nós temos visto hoje no mundo que eles distinguem a fé de vários aspectos, em várias, digamos assim, modalidades, não sei se podemos dizer assim, mas nós temos aí pelo menos 4 tipos de fé que a gente conhece, que a gente ouve e percebe que as pessoas falam. Né? Por exemplo, a fé histórica, uma mera apreensão da verdade sem comprometimento pessoal. Ou seja, a pessoa aprendeu alguns conteúdos em seu ambiente cultural, educacional, familiar e que estão de acordo com o Evangelho. Elas sabem que existe fé. E a fé miraculosa, onde a pessoa acredita que existe milagre, ela tem convicção que Deus opera milagres e que Deus usa pessoas, crentes ou incrédulas, para fazer milagres. Essa é a fé miraculosa. A fé temporal é aquela fé que é aquela semente que foi lançada e caiu em solo rochoso. Foi lançada, está ali, mas quando vem o calor, quando vem as coisas do mundo, essa fé, ela acaba se perdendo. Não há um comprometimento pessoal, contudo é aquele compromisso que Jesus denuncia em sua parábola. A semente semeada em solo rochoso, com qualquer coisa se escandaliza e pronto, sumiu. E vem a fé, que é a fé que nós falaremos, a fé salvadora, que pode ser definida como uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração da pessoa quanto à verdade do Evangelho e uma segurança, ou seja, uma confiança nas promessas de Deus em Cristo, conforme escreveu Luiz Berkoff. Essa é a fé vivenciada pelos regenerados, pelos cristãos, por quem foi alcançado, justificado pela graça de Deus. Então, fé não é só falar assim, eu creio, eu acredito em Deus, eu tenho fé, porque muitas pessoas que você vai ouvir, ou já ouviu, a pessoa está desempregada, muitas vezes você vai ouvir, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. E realmente ela tem fé. Porque se ela não tiver, ela não vai nem atrás. Alguns têm fé, mas não têm coragem, né? Aí é outro caso, é outra história. Mas o que nós vemos aqui é que há na Bíblia uma estreita relação entre fé e confiança, conforme está na apostila. A fé é o abandono de tudo aquilo, né, que nos atrapalha, abandono de toda confiança nos próprios recursos, significa lançar mão de tudo e confiar plenamente no Deus Criador. Confiar plenamente em Cristo. Jesus, quando ele fala aqui, em Mateus 2,5, Marcos 2,5, a tua fé te salvou, vendo-lhes a fé, aqueles homens estavam descendo o paralítico ali, por quê? Só porque Jesus estava ali, estava vendo um tumulto, muito movimento? Não, porque eles tiveram fé. Eles acreditavam piamente, acreditavam de fato que Jesus podia curar.
Porque, meus irmãos, se nós não acreditamos em algo, a gente não vai atrás. Quem não acredita, nem procura. Não adianta propaganda, não adianta falar, não adianta anunciar, não adianta querer levar a pessoa à força, porque ela não acredita. E ter fé, essa fé que o próprio Deus coloca em nosso coração, ter fé é muito mais do que só acreditar que pode acontecer. Né? Então, olha só, em Marcos 1,15, na apostila, diz que além de arrepender, o que mais se exige de quem ouve o Evangelho? Muitas vezes as pessoas falam, não, já me arrependi, já não estou mais no pecado, já estou perdoado por Deus, mas Deus exige arrependimento, Deus exige crença no Evangelho. É crer, é acreditar. Porque muitas vezes algumas pessoas são até usadas, mesmo sem crer em Deus. Eu conheço uma pessoa que inclusive foi ou é missionária, não sei, já faz tempo que não a vejo. Ela se converteu através de uma pessoa que foi na igreja, foi lá, voltou e falou com ela, aquela igreja é boa, vai lá. Ela veio, ficou, porque foi alcançada pela graça, pela misericórdia de Deus, e a outra não voltou mais. Ou seja, Deus usa os meios que Ele quer. A outra foi alcançada, então, mas ela se arrependeu, ela creu, ela teve, de fato, um encontro com Deus. Tá, em Marcos 2,5 também, o que Jesus viu naqueles que conduziam o paralítico e o que ofereceu ao paralítico. Meus irmãos, quando eu imagino aquela cena, coloque na sua cabeça uma casa pequena, num vilarejo, ou numa cidade pequena, ou de médio porte, onde está ali tendo um tumulto, muita gente procurando alguma coisa, e a curiosidade nossa, ela é aguçada quando você vê um negócio desse. Né? Se eu estou na sala e passa, você percebe que a luz está brilhando ali, que está passando polícia, e está alguém conversando alto, logo a gente vai para a janela. E teve uma vez que não foi muito agradável, né? Eu saí para a janela, mas minha esposa, minha filha que mora em cima saiu com o esposo para a janela também. Aí os curiosos que moram no fundo correram, desceram, foram lá para a minha casa, curiosos Ana e o Lucas. E foram também para a janela ver. E estava vendo ali alguma bagunça, e para dispersar o povo, spray de pimenta. E aquilo vai longe. O André na era tossia em cima, engasgava em cima, os outros tossindo embaixo, e foi difícil. Curiosidade. E aquelas pessoas que ali estavam, os 4 que pegaram o paralítico e levaram a Jesus, não foi só curiosidade. Eles tinham convicção, eles tinham certeza que Cristo curava. Eles tinham fé, sabiam que poderiam fazer. E não era fácil, porque eu fico imaginando, eu já subi muito em telhado. Reverendo Jorge também. Inclusive, esse telhado aqui, nós ajudamos a trocar. Para facilitar o serviço, quando a coluna era melhor, a gente fazia. Subia telha, tirava telha, subia, arredava andame, fazia o que podia ser feito. Mas, agora imagine você, telhado é lugar perigoso. Eu não sei qual era a altura do telhado, não sei como era feito o telhado, se de fato era um telhado seguro, mas eles subiram, provavelmente seguro, porque tiveram que destelhar, abrir um buraco, amarrar as cordas, e você já ficou equilibrado em cima de um telhado, descendo coisas? Não dá para segurar, você tem que firmar com os braços, com as pernas, de alguma forma, para descer e ajudar. Porque mesmo que o paralítico não fosse tão pesado, meu peso não chega a 60. Mas quando está descendo e você não tem equilíbrio, não sei se o peso dobra, né? Mas estava a cama junto. Então, eles tinham convicção e fé de entender e saber que Cristo, de fato, perdoava pecado, mas também podia curá-lo. Certeza, convicção de que Jesus era o Deus em forma de homem e que podia curar. Né? Então, mais uma observação que eu quero dar uma olhada aqui, é que também,
Deixa eu mudar aqui um arquivo, rapidinho. Somente a fé. Né? A teologia cristã, ela sofre, né? Ou pode sofrer, e tem sofrido contaminação nessa parte da fé, porque as religiões, os homens, as lideranças, muitas vezes querem colocar coisa para juntar com a fé. Querem diminuir algo ou dar alguma tarefa para aquele que precisa de fé, para que ele permita que, de fato, a fé existe. Para ele, de fato, acreditar e ter convicção. Olha só, a teologia cristã sempre sofre risco de contaminação. Acrescentar qualquer coisa aos princípios fundamentais é o que chamamos de heresia. Essencialmente, não se trata de falta, né, de fé, ou negação da fé. Mas as pessoas falam, eu tenho fé, mas dá para melhorar um pouquinho. Eu tenho fé, mas isso aqui não precisa. Né? Acrescentam, retiram, minimizam, superestimam, ou seja, não dão muito valor. E o princípio da sola fide, ou da fé, sempre tem sofrido acréscimos, alguns deles, por exemplo, fé mais batismo. É o fundamento teológico, né, de um grupo religioso. O cristão afirma que precisamos crer em Cristo, mas, se não batizarmos, não seremos salvos. Na igreja, no catolicismo romano, o batismo é chamado de ex opere operato, ou seja, por força do ato. O batismo salva. Se tiver fé e não for batizado, por aquela igreja, não tem salvação. Então, um outro ponto, fé mais caridade. Fundamento teológico do Espiritismo. Nesse caso, é desnecessário, ou quase desnecessário, a fé. E pouco importa a fé em Cristo para a salvação. Se você fizer algo, né, se você estiver trabalhando, desde que se faça caridade, você tem o passaporte para a salvação. Se tiver fé, é um complemento. Se não tiver, não importa. Fazendo caridade, você vai. E uma outra, fé mais boas obras. Também é uma base do catolicismo por entenderem erroneamente o texto de Tiago 2. Né? A fé sem obras. Então, é preciso obra para complementar, para você chegar ao céu. Fé e obras, e boas obras. Né? Tiago estaria divergindo do princípio do sola fide, de só a fé? Claro que não. Ele não está respondendo à pergunta, como posso ser salvo? E sim, como posso saber que minha fé é autêntica? A fé já existe, mas ela deve ser evidenciada pela minha vida. Então, por isso que ele fala, mostre minha fé, que eu te mostro as obras. Nós trabalhamos e fazemos, porque já somos salvos, porque temos fé. Né? Não é um complemento. Não é. E mais um, fé mais obras espirituais. É um princípio que é subliminarmente definido pelo arminianismo. São obras espirituais. Afirmo que a fé depende do homem, apesar da Bíblia ensinar que a fé é dom de Deus. Então, Lutero ele combate ainda outra atitude religiosa pregada em seus dias, que era o da prática da indulgência. Mas esse é outro assunto. Mas aqui, a fé, né, que a fé é dom de Deus, e o arminianismo, um ramo do arminianismo, defende que a fé depende do homem. Então, a reforma veio e trouxe muitas diferenças. E quando a gente vê isso aqui, sobre a fé, olha só, Lucas nos informa que esses 4 homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa e pô-lo diante de Jesus. Aquele coxo precisava de ajuda e encontraram 4 homens de visão com fé suficiente para conduzi-lo até Cristo. Então, muitas vezes as pessoas também têm fé, têm conhecimento, mas não têm um rumo, não têm visão. As barreiras que aqueles homens tiveram não foram poucas.
Imagine você ajudando alguém ou sendo ajudado e, de repente, hoje seria, no caso, o trânsito, né? Correndo para o hospital, socorrendo alguém. Para quem conhece Brasília, não é muito difícil. E hoje também o aplicativo, às vezes, ajuda. Mas sai daqui, desceu, chegou antes do Bandeirante, fechou tudo, não tem, entra pelo Bandeirante, sai, passa lá pela Metropolitana e sai no Lago Sul e chega lá. Mas para quem não conhece e para quem tem dificuldade, vão colocar barreira. Aqueles homens olharam a multidão, não tinha como chegar perto. Se chegasse à porta, não conseguiria entrar porque estava muita gente. O jeito foi subir no telhado, porque eles tinham fé e convicção que Deus, que Cristo salvaria. Então, outra coisa que nós vemos aqui, eles agiram com determinação. Isso revela que aqueles homens que conduziam o paralítico foram determinados. Meus irmãos, o problema é que muitas vezes nós temos fé. Porque nós temos fé. Senão nem estaríamos aqui. Mas, às vezes, falta determinação, porque nós pensamos em fazer, mas vou assistir um filme primeiro. Depois eu vou. Ah, mas amanhã é sábado. Sábado é dia de relaxar, descansar, para quem pode. É bom descansar. E à noite ficar quietinho em casa com esse calor, né? Ligar o ar-condicionado, se não tiver ar-condicionado, liga o ventilador, abre as janelas e vai descansar. Não estou com vontade de ir para a igreja nenhuma. Não estou com vontade de ajudar a ninguém. Meus irmãos, a vontade, muitas vezes o cansaço, ele bate mesmo. Mas a determinação, eu não penso que aqueles homens que ajudaram o paralítico, não penso que eles estavam descansados e sem o que fazer. Mas eles viram, tiveram pena dele, se condoeram e foram ali. Eles agiram com determinação, o que revela que aqueles homens que conduziram o paralítico foram determinados. Eles tiveram várias dificuldades, mas não desistiram. Então, eles enfrentaram muitos obstáculos, como nós já falamos, o peso, falta de espaço da porta tomada, necessidade de subir no telhado, destelhamento da casa e a descida do paralítico. É muita coisa. Meus irmãos, se não temos fé, nós paramos no primeiro obstáculo. Se você passar o primeiro, chegar no segundo e no terceiro, vamos pensar assim, será que já passamos da metade? Será que dá para chegar ainda? Então, muitas vezes, nós somos tomados, às vezes é por falta de fé mesmo. Quando nós lemos aí Hebreus 11, se você continuar lendo e ler todo o capítulo, eu creio que no mínimo 20 vezes, no mínimo, você vai ver aí no início dos versículos, pela fé, aí cita alguém. Pela fé, cita mais um nome. Alguém lê o versículo 32 de Hebreus 11, por favor? Porque eu creio que não coube tudo aí nesse livro, e o autor aos Hebreus resolveu resumir no 32. Eu acho que é o 32 mesmo. 11:32. Quem achar pode ler, bem alto. Isso. Faltará tempo para falar também desses e dos profetas, que também, pela fé, eles fizeram. Pela fé, eles foram, porque eles creram. Então, ter fé não é só falar assim, eu tenho fé, eu acredito. Porque, como nós falamos, tem a fé popular, né? Pessoal, eu acredito, eu tenho fé que sim. Meus irmãos, mas a fé salvadora, a fé genuína, ela é diferenciada. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, pastor, você ora para alguém ser curado? Você ora sobre o enfermo? Para meu irmão, quando eu oro para a pessoa ser curada. Quando eu oro para alguém arrumar emprego, eu oro crendo que ela vai conseguir. Mas quantos que mesmo tendo fé, como Paulo, por exemplo, orou, teve muita fé, tinha capacidade,
era um homem de Deus, mas ele ora e Deus falou que não, agora não. Então tem horas que a resposta é não, mas nem isso vai abalar a nossa fé. Então, e continuando aí, né, eles enfrentaram muitos obstáculos. Marcos 4,40, o que Jesus esperava dos discípulos? Muitas vezes nós, como discípulos, nós falhamos pelo medo. Né? Olha aí Mateus 4,40. Pode ler, quem achar, por favor. Por que vocês não têm fé? Por que a timidez? Meus irmãos, quem tem Deus no coração, quem está com Cristo, não precisa temer. Né? Nós sempre falamos no PMF, porque tem gente que conhece PMF. Bem no início eu fiquei sabendo de uma história de um jovem que estava no projeto missionário e fazendo as visitas, e ele era bem novo, e geralmente eles vão de 3 pessoas para visitas. E chegando a uma casa, uma mulher os recebeu, ela tinha algumas crianças, e conversando com ela, ele falou assim, então tá. E fez convite e tudo. Nós podemos orar por você? Ela falou assim, melhor não. Ele falou, mas por quê? Eu ouvi esse relato, viu? Eu não estava presente. E diz que ela falou assim, porque toda pessoa que vem aqui e ora por mim, não sai bem daqui, porque eu fico possessa e o negócio fica difícil. Não estou bem, melhor não orar. Aí, os outros 2 estavam com ele e falaram, não, então depois a gente chama o pastor e vem aqui. Eu disse, negativo. O Deus do pastor é o meu Deus. Se o pastor vem para orar, o pastor tem mais conhecimento, tem mais estudo, mas eu também sirvo a Cristo, e eu vou orar. E a mulher sentou, ele orou, não aconteceu nada do que ela havia falado. Ela ficou tranquila, calma, agradeceu e foi para o culto à noite, na praça. E o resto da história eu não conheço. Mas ele falou, não, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Cristo vai agir, e não é por falta de conhecimento, eu tenho fé. Então, aí os outros, como Jesus falou assim, não sejam tímidos, tenham fé. Então, mais uma coisa, Marcos 5, 34, qual é a fonte e a agência da salvação? Meus irmãos, muitas pessoas, e às vezes os cristãos, procuram salvação, procuram a fé em coisas, em outros lugares, e quando Cristo está pronto a ser ouvido, pronto a atender não significa fazer a nossa vontade, viu? É preciso estar bem atento para isso. Nós temos fé, nós somos salvos, cremos em Cristo, cremos em Deus, mas nem tudo que pedimos, Deus vai executar. Tá? Porque Deus, Ele é soberano e Ele sabe o que fazer, quando fazer e o que é melhor para nós. Mesmo que não pensemos assim. Marcos 5,34, alguém poderia ler, por favor? Aqui conta a história da mulher hemorrágica. Meu irmão, aquela mulher tocou nas vestes de Cristo. E agora você imagina, a multidão estava ali, quantas pessoas estavam tocando em Cristo? E às vezes só para encostar, para saber o que era. Né? Você já viu quando uma pessoa famosa, ela não pode sair em público, sozinha, porque muitos querem tocar, querem chegar perto, querem abraçar, querem tirar foto, quer isso, quer aquilo. E Cristo estava ali, muitos tocavam em Jesus. Mas e a fé? A história conta aqui que quem teve fé foi aquela mulher. E ela não chegou a tocar em Jesus, só nas vestes.
E Jesus percebeu, é claro que Jesus já sabia, e havia ali muitas coisas acontecendo, né? E quando ela aproxima e toca, Jesus, na mesma hora, alguém me tocou. Aí vem a fé dos discípulos. Senhor, mas tem muita gente aqui. É claro que alguém te tocou. Você está sem noção, né? Olha a multidão te apertando. Não, alguém me tocou com fé. É claro que aquela mulher estava envergonhada, sofrendo, e muito. Mas ela teve fé suficiente para enfrentar todas as barreiras, para não ser tímida, não se envergonhar. Eu não sei o que ela pensou, mas ela pensou, eu quero a cura, e a cura é em Cristo. E teve fé suficiente para isso. Então, a mulher hemorrágica ensina-nos sobre as marcas de uma fé salvadora, uma fé nascida do desengano, uma fé reflexiva, uma fé resoluta, uma fé que estabelece contato com Cristo, uma fé sincera, confessada em público, uma fé recompensada. Ela teve uma recompensa. Filha, a tua fé te salvou. Meus irmãos, e quantas pessoas você já viu sendo curada? Você já viu alguém sendo curado? Pela fé. Aí, a primeira vez que eu vi isso, eu estava começando a chegar na igreja e foi minha sogra. Assim, aí eu ficava pensando, mas isso é uma fé de uma pessoa? Ou é a fé de um grupo? Ou é a fé de algumas igrejas? E meu sogro falou assim, Augusto, é fé em Cristo. Porque os irmãos das igrejas estão orando. Eu tenho fé e a Maria tem fé. E precisava fazer uma cirurgia urgente, não tinha como não fazer. A anestesista não chegou à noite, ficou para de manhã. De manhã os médicos chegaram para examinar e falaram assim, não tem mais nada. Pode dispensar o cirurgião, pode dispensar o anestesista. O que fazer? Aí o senhor Levino falou assim, não tem o que fazer, é só dar alta e ir embora. Ela está bem? Não, mas não é assim que funciona, existe um protocolo médico, tem que ter prontuário. Aí o senhor Levino falou assim, mas isso foi um milagre. Deus curou e pronto. A gente não coloca milagre no prontuário, senhor Levino. Bom, então, faça o que quiser, mas pela fé, Deus curou. Então, qual é a fonte de agência? Nós falamos aí já pulamos. E qual é a fonte de agência de salvação? A fonte é Cristo e a agência é fé. E mais um ponto. Como o pai do jovem possesso exclamou após Jesus dizer que tudo é possível ao que crê. Olha só, irmãos, nós também precisamos ter algum reconhecimento que muitas vezes a nossa fé, ela não chega a um grão de mostarda. Ontem foi falado sobre somente Cristo. Mas foi falado bastante sobre fé. Em outros pontos também, anteontem também foi falado bastante sobre fé. Aquele homem, quando chega pedindo ajuda, porque o seu jovem, o seu filho estava possesso, era possesso, ele vivia sofrendo, dando problemas para a família, para muitas pessoas. Jesus falou que basta você ter fé. Ele falou, Senhor, tá bom, mas me ajuda na minha falta de fé. E muitas vezes a nossa oração precisa ser assim. Mas pastor, eu sou crente. Eu sei, meu irmão. Mas quando o negócio aperta, quando a dificuldade venha, às vezes você pensa assim, será que Deus está me vendo? Aí você pode orar. Fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda nessa falta de entendimento que eu estou tendo. Às vezes não é nem falta de fé, mas é porque não estamos entendendo, porque as coisas estão confusas. Então, é preciso chegar-se a Cristo. Marcos 9, 23, 24. Como o pai desse jovem exclamou, após Jesus dizer tudo, é possível que crê? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Os discípulos tinham uma fé tímida. A fé não olha para a adversidade, mas para as infinitas possibilidades de Deus. E Jesus disse para o pai do jovem, se podes, tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, ter fé
não é só aquela coisa assim bonita. Além de bonito, você ter convicção, certeza e saber que Deus age e que Deus faz aquilo que é melhor. Nós citamos cura, mas antes também eu falei, muitas pessoas não são curadas. Jesus, ele não curou todos os doentes, nem todos os paralíticos da sua época. Não curou todos. Qual foi a ordem dada por Jesus ao cego de Jericó? Marcos 10, 52. Podem ler também. Que já praticamente é ponto 6 aí, A, B e C. Olha, Bartimeu, aquele homem cego, Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, agora é preciso, quando fala que a tua fé, a fé que você tem, é preciso saber que essa fé também é o próprio Deus que nos dá. É a ação do Espírito Santo. Porque por nossa capacidade própria, nós não conseguimos acreditar. Quando você lê a Bíblia, você fala de ressurreição, de muitos que foram ressurretos. Jesus passava, ali, alguns profetas ressuscitaram pessoas. Para você ler aquilo ali e acreditar, só pela fé. Eu tenho uma irmã mesmo, irmã de carne. Ela olha para a Bíblia e fala assim, eu não entendo como vocês acreditam nessas historinhas aí. Aí elas conseguem pegar um texto, como Sansão, com a queixada de jumento, uma queixada fresca ainda, devia estar fedendo ali, matou mais de 1000 soldados. Ela falou, você acredita nisso, Augusto? Como que você acredita? Eu falei assim, só pela fé, meu irmão. Não tem outro jeito. Está escrito, eu acredito na Bíblia, eu tenho fé, então é assim que acontece, é assim que aconteceu. Jesus não apenas perdoa pecados e salva a alma, também cura e redime o corpo físico. Ainda em Marcos 10, 52, o que ainda mais aconteceu a Bartimeu, já foi lido aí, ele foi guiado, ele andava com Cristo. Bartimeu seguia Jesus estrada fora. Marcos 11, 22, para estar fechando. Pode ler aí para nós, Marcos 11, 22. Qual deve ser o objeto da nossa fé? Tende fé em Deus. É aquilo que nós falamos, muitas pessoas têm fé em objetos, em coisas. Tem fé, não sei, até em animais. Hoje, como a minha esposa está viajando, está para o congresso, eu fui almoçar na casa da Ana Clara e do Lucas. Aí ele botou um vídeo lá de um visitante na Índia. Aí passa aqueles macacos no meio da rua, muita sujeira, as vacas passando no meio do lixo. E aquele povo tem fé que aquelas vacas são milagrosas. Tem fé que a água suja que eles usam não faz mal, cura. Fé em coisas que não têm fundamento. A nossa fé deve ser sempre colocada em Deus. Jesus tinha fé em Deus, foi capaz pela palavra de poder de reduzir uma árvore saudável a uma massa morta. É como se Jesus tivesse dito, qualquer problema que enfrentardes poderá ser solucionado, embora vos pareça impossível. Você pode ver, ouvir, de vez em quando, alguém dizer o seguinte, se você tem fé, a fé, ela move montanhas, mas falam por falar. E alguns falam assim, não, mas isso aí, pastor, isso aí é sentido figurado. É sentido figurado. Mas Moisés, quando foi atravessar o Mar Vermelho, o que ele fez? Levantou o cajado que Deus mandou. Ele teve fé que o povo ia atravessar. E atravessou.
atravessaram o Jordão, todos a pé enxuto. Então, pela fé, nós podemos fazer, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tudo é obra de Deus. Não sou eu que faço, não é pastor, não é igreja, não é liderança nenhuma, mas é pela fé. Então, meus irmãos, tudo que fazemos, tudo que somos, né? Como anda o Filho de Deus? O Filho de Deus anda por fé. Acontece alguma mudança na vida daqueles que têm uma fé em Deus? Os que têm fé em Deus são redimidos, purificados e dedicados às boas obras. Então, a fé não precisa de complemento. Nós fazemos porque fomos alcançados. E pela fé, nós cremos e temos convicção e certeza que Deus pode alcançar os nossos familiares. Porque quando você prega o Evangelho, de vez em quando você recebe ali uma alfinetada ou uma pancada mesmo. Alguém fala assim, pastor, e a sua fé? Seu pai não é crente, sua mãe desviou, saiu da igreja. Seus irmãos, por que estão na igreja? E a sua fé? Aí não adianta eu explicar para eles sobre a eleição. Ah, quer dizer que você foi escolhido e eu não? Sim. Deus escolheu. Agora, eu tenho fé e convicção que eles podem ser alcançados, eu tenho. E oro por isso. Então, queridos, Deus nos abençoe, que essa fé genuína que nós temos, ela precisa ser praticada, mostrada. Jesus viu a fé daqueles homens. E a sua fé? E a minha fé? Será que Jesus consegue ver também? Quando você vai ajudar alguém, Jesus olha e fala assim, estou vendo a fé desse aí, então vamos ajudar, vou fazer. É claro que não é porque eles fizeram, não é porque eles tiveram trabalho que Jesus fez. Jesus fez porque Ele é Deus, porque Ele cura, porque Ele guia, porque Ele trouxe salvação. Então, que Deus nos abençoe, vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos imensamente, ó Pai, porque essa fé que nós temos, o Senhor mesmo colocou em nosso coração, essa fé que precisamos, devemos praticar, que o Senhor nos capacite cada dia mais, ó Pai, a demonstrarmos e mostrarmos ao mundo que a nossa fé não é vã, que a nossa fé é poderosa, porque vem do Senhor, porque é o Senhor que faz tudo por nós, porque sem Ti nós não somos nada. Abençoa-nos, ó Pai, e capacita-nos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.